Todo mundo já perguntou qual é o equipamento certo e o que eu tenho que comprar para efetivamente conseguir fazer meus vídeos. Nesse vídeo eu vou te dizer o que eu uso de forma independente. Eu vou te falar sobre câmera, eu vou te falar sobre lente, eu vou te falar sobre periféricos e principalmente uma coisa que é muito negligenciada pela galera que vai fazer audiovisual. Vou falar sobre som. E todo esse panorama vai ser para aquele cara que, assim como eu, trabalha na maioria das vezes sozinho. Naquilo que a gente chama de filme de guerrilha, né? Você sabe do que eu tô falando. Vamos nessa então? Depois da vinheta. Bom, vamos lá. Eu vou te dar um panorama do que eu faço para você entender o porquê que eu cheguei nesse setup que eu cheguei. A maioria dos trabalhos que eu pego está relacionado à captação rápida e de coisas que estão acontecendo ao vivo. Vou dar alguns exemplos. Show de banda, espetáculo de dança, peça de teatro, em lugares grandes, em lugares pequenos. Eu sou muito requisitado para registrar eventos. Além disso, eu faço documentário e institucional. E documentário, na maioria das vezes, você tem que trabalhar com uma equipe reduzida. Por quê? Porque você vai a lugares que às vezes não são fáceis de levar uma equipe grande. Eu trabalho muito também com documentário, só que o documentário independente. E o independente não é o independente que a galera está acostumada no mainstream, né? Que é aquele independente com pouco dinheiro. Eu faço normalmente muitos filmes com nenhum dinheiro. E isso significa o quê? Praticamente nenhuma verba para a equipe. Então eu tive que aprender tudo, tive que entender tudo e saber como fazer isso de uma forma onde eu conseguisse dirigir, conseguisse dar atenção para o meu entrevistado, isso eu estou falando de documentário, né? Conseguisse ter um registro final legal. A primeira câmera que eu tive era uma DSLR, uma 60D da Canon. O kit da minha 60D, ela veio com uma 18-135. Qual que era o problema dessa 18-135? Ela num zoom de 18, ela tinha uma abertura de 4. E quando eu colocava no 130, no 135, ela tinha uma abertura de 6.8. E o que isso significa? Quase 3 stops aí de diferença de entrada de luz. Isso foi um grande problema, né? Além de ser uma lente de kit, que tinha uma qualidade ótica não tão legal. E eu ali sem experiência nenhuma. Quando você entra no audiovisual, como eu entrei a partir da faculdade, né? Eu gostava muito e tal, mas comecei a fazer filme a partir da faculdade. Você acredita que precisa de uma câmera, né? Eu preciso de uma câmera, vou gravar e é isso aí. E não é bem assim. Você precisa de algumas coisas, na verdade. Primeiro de tudo, que você precisa saber é o que eu vou gravar. Né? Eu vou gravar curta-metragem, eu vou gravar coisas que são rápidas. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente vai gravar uma passeata. O equipamento que eu uso para gravar fazer um registro, um mini doc de uma passeata, de reivindicação de direito, alguma coisa desse gênero, e o equipamento que eu vou usar para fazer um curta, ele pode até ser o mesmo, mas normalmente ele é diferente. No curta-metragem as cenas são planejadas, né? Então eu tenho tempo para trocar a lente e trabalhar com lente fixa. O que isso significa? Eu tenho uma lente com uma milimetragem fixa e eu posso chegar com a câmera para frente ou chegar com a câmera para trás, fazer o foco e ter aquela imagem como eu quero, com aquela qualidade daquela lente. Quando você está fazendo uma coisa de guerrilha na rua, que você não sabe o que te espera, o que você vai ter que gravar e como você vai ter que gravar, você tem que pensar em versatilidade. O que isso significa? Uma lente tele que eu consiga ir tanto de um plano aberto para pegar uma entrevista, quanto um plano fechado para pegar um detalhe. Pensando mais além, se essa lente for uma tele e for macro, o que é macro? Aquela lente que eu consigo ir bem pertinho de um detalhe e gravar aquele detalhe. O cabelinho de um pincel. Porque isso vai me dar mais versatilidade. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi um curta-metragem sem som. Chama Ventania. Ele não tem fala. E esse filme ele não tem fala não porque foi em primeiro momento uma opção estética. Eu não tinha como gravar, não tinha microfone. Então eu tive que fazer o filme inteiro no visual. Toda a trilha ali é pós-produção. Gravei com a minha 60D e com a minha 135. Nesse momento, principalmente na faculdade, eu escutava muito falar assim, não, você tem que ter uma cinquentinha, você tem que ter uma cinquentinha, uma cinquentinha. A bendita lente 50mm. E cara, realmente aquela lente é muito legal, é uma lente barata para Canon, né? É uma lente, acho que de todas as que existem aqui é o custo-benefício melhor de uma lente fixa. E ela é uma lente que se aproxima muito de como o nosso olho enxerga as coisas. Então, para quem está assistindo um filme, é muito agradável quando você usa uma 35mm, quando você usa uma 24, né? Quando você usa uma 50 ali, até uma 85. Você tem ali uma gama muito parecida com o que o nosso olho vê.
Quando você começa a ir para coisas muito diferentes disso, a distorção ótica é muito grande, então você acaba apanhando um pouco, né? Eu comprei minha cinquentinha, então tudo que eu fazia com a cinquentinha, cinquentinha. Só que a 50, ela tem uma característica muito interessante que ela é 1.8. Eu tava com uma lente que ela ia de 4 até 6.8. Então eu tive uma mudança muito grande de entrada de luz no meu filme. O que acontece de problemático nisso? Quando você tem essa diferenciação, eu não posso usar as duas lentes para fazer um curta. Não dá. Ou eu decido uma ou eu decido a outra. Porque o que eu vou ter de textura e de desfoque é muito diferente. Por que eu estou falando isso? No caso do Ventania, que foi meu primeiro filme, eu não tinha iluminação, eu não tinha nem microfone, né? Como eu falei anteriormente, eu não tinha iluminação. Então, eu fiz o filme com a cinquentinha e com a Canon 60D. E o filme rolou, ele existe, dá pra assistir aqui no canal mesmo. E eu fui percebendo o que montar. Primeira coisa que eu precisava, o que era? Eu precisava de um boom, certo? Naquele momento eu achava que estava certo. O que acontece com o boom? Eu preciso de um operador. Um boom ele não funciona só o boom. Eu acabei comprando um gravador e comprando um boom. O próximo filme que eu vou fazer, eu já faço com um gravador e boom e operador. Isso dificulta muito, porque daí eu tenho que sincar depois, eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas aí eu já tinha o meu gravador então e o meu boom. Acabei comprando um Rode NTG2, um microfone excelente. Eu nunca vi assim um som tão cristalino até aquele momento, né? Porque eu vinha desse universo aí da DSLR. Eu via na faculdade ali um equipamento mais legal e tal. E esse foi meu equipamento durante muito tempo. Acabei comprando um lapela da Sony usado, porque ouvi dizer que o lapela, para algumas situações, tinha que ser ele. Não dava para ser o boom, mas eu tinha um boom da Rode, muito bom. Eu tinha um DR40, um gravador DR40 da Tascam, excelente. Eu praticamente não usava o meu lapela. Eu tinha uma lapela muito legal, era uma lapela que era usada em TV e tal. Gastei uma grana legal com isso. E aí eu percebi, naquele momento, que eu não gostava do som do lapela. Porque o boom ele tinha uma característica, a voz ficava mais impostada, era mais bonita. Só que era impossível de operar o boom sozinho, né? Eu não tinha como, por exemplo, sair para fazer uma entrevista de documentário sozinho e operar o boom e operar a câmera e dirigir, não dá para fazer isso. Bom, eu acabei fazendo documentário, eu acabei fazendo institucional, eu acabei fazendo um monte de coisa com esse setup pequenininho. E aí, eu fiz o meu primeiro documentário. O segundo documentário, eu me empolguei e quis comprar lente fixa, lente de cinema. Eu comprei Rokinon, duas Rokinon, uma 16mm T-Cine, ou seja, ela já era um corpo de cinema, era outra coisa, e uma 85 T-Cine. Aí eu tinha a minha cinquentinha e as T-Cines. Quando eu fui começar a gravar esse documentário novo, apareceu uma oportunidade de comprar uma 35mm antiga da Canon. E eu acabei comprando. Então eu estava com uma gama legal. Eu tinha a 16, tinha a 35, tinha a 50 e tinha a 85. Fui fazer o documentário e aí o documentário esteticamente ele ficou esquisito. Porque eu não conseguia ter uma praticidade na hora de buscar um zoom, fazer um take. Eu tinha uma plasticidade, mas eu não tinha praticidade. Eu queria fazer um take de alguma coisa, tipo, precisava trocar de lente. Isso atrapalhou demais o processo do filme. Para quem estava lá vendo, né, e sendo entrevistado, não mudou nada. Agora, para mim foi bem complicado ter esse trabalho e tal, e carrega isso, carrega mais lentes, as lentes você acha que não pesa, mas elas começam a pesar, tua mochila começa a ficar esquisita. Acabei que eu decidi, depois desse filme, que eu ia ter um setup prático. Ia ter o meu setup lá para os meus filmes e curtas, e onde eu tinha tempo, né? E continuei comprando lente, continuei comprando as coisas, mas eu decidi que eu ia ter um setup mais bonito. Eu sempre busquei uma imagem mais bonita. E essa imagem bonita, o que eu quero dizer, eu queria uma imagem cinematográfica, mas eu não conseguia entender o que era. E aí eu comecei a procurar sobre equipamento. Pô, qual é o equipamento mais legal? Assim, eu acho que como todo mundo, né, que acaba fazendo cinema, gravando um filme, fazendo um curta, eu escrevo os meus próprios curtas, então, pô, você quer aquela estética de cinema, você vai no cinema, você vê aquilo, você vê aquela textura, você vê aquilo.
Aí, pô, todo mundo quer uma Arri, né? Todo mundo quer uma Dragon, né? Uma Red Dragon. Cara, impossível, né? São câmeras que a gente tá falando aí que tem o valor de um apartamento, né? Esbarrei na Blackmagic, na primeira Blackmagic Pocket, que ela parecia um celularzinho, assim, ela era uma câmerazinha pequenininha, quadradinha e tal. Aí comecei a me interessar por ela, ver mais coisa, tal, não sei o que, e aí parei. Parei porque eu esbarrei na dificuldade que era de tirar arquivo, os arquivos eram pesados, eles já geravam, ele gerava 1080 naquela época, mas era um arquivo já mais chatinho, ela rodava melhor no Mac e eu nunca gostei de Mac, sempre trabalhei com PC. Essa Blackmagic Pocket ficou na minha cabeça. O tempo passou um pouco, tal, não sei o que. Acabei comprando outra 60D. Então agora eu tenho duas câmeras iguais para fazer um plano mais fechado, um plano mais aberto. Ou seja, fui melhorando o meu setup. Só que eu comecei a ver que cada vez que eu dava um passo a mais, eu precisava de mais uma pessoa, né? E quando você faz, você está dentro do universo do independente, eu acho que vocês sabem disso, a gente depende muito de favor. Eu já pedi a favor para ter um assistente de direção, já pedi a favor dos atores para fazer meus filmes e tal, não sei o quê. Eu comecei a falar, cara, é o seguinte, vamos formatar um setup que eu consiga trabalhar sozinho. Pô, preciso de uma imagem que eu quero dar com aquela qualidade. Beleza. Então eu já tenho as minhas lentes Cine e se eu tiver uma Blackmagic, problema resolvido. Blackmagic é da hora, todo mundo falando bem, sai a Blackmagic Pocket Cinema 4K. Comecei a pesquisar, né? Vi que tudo tinha ficado mais fácil, os arquivos estavam fluindo melhor. O DaVinci Resolve vinha de graça para você poder trabalhar com os arquivos dela e roda muito liso, né? Você não precisa nem ter uma máquina tão forte para trabalhar com os arquivos dela no DaVinci Resolve. Eu estava num universo ali dentro de, sei lá, uns 8 anos trabalhando só com Canon. Apaixonado por Canon, fazia fotos e tal, não sei o quê. Eis que chega uma câmera, literalmente uma câmera de cinema. Quando você vai comprar ou você vai trocar de setup, né, você vai parar de usar uma marca e vai usar outra, atente para o seguinte, você precisa entender que quando você compra uma câmera, tem todo um universo que vai orbitar essa câmera. Como é que ela funciona, o que ela vai fazer, qual é o tipo de bateria. Ah, isso é importante, porque eu decidi comprar ela porque as baterias que eu usava na minha Canon, nas duas Canon 60D, era a mesma bateria que eu usava na Pocket, a bateria que você encaixa nela. Aí eu falei, pô, eu já tinha 5, 6 baterias lá, vou ter tempo pra caramba de gravação com a Blackmagic. O que que acontece? Eu tava falando de DSLR que gravava em 1080. Uma bateria dessa dentro de uma Canon, eu gravava mais de 2 horas. Dentro da Blackmagic eu gravava 20 minutos. Ou seja, com 6 baterias que eu tinha 2 horas. Com um grande problema. Eu já não conseguia mais gravar continuamente. Porque eu tinha que trocar de bateria e quando você troca de bateria a câmera desliga. Aí eu falei, não vai dar pra ficar desse jeito. A primeira coisa que quando você compra uma câmera de cinema, você precisa fazer é comprar um cage. Cage é essa armação que tem em volta dela, cheia de conexões ali de parafuso para você colocar vários adereços. E aí você compra isso sem entender muito bem o que você está comprando. Depois, no decorrer, você percebe que você usa isso pra caramba, para prender um suporte, para prender um monitor, para prender a bateria, trocar de lugar o cartão. A Blackmagic usa um cartão que chama Cfast e que quando você não conhece e bate o olho, você confunde facilmente com Compact Flash, que é esse cartão aqui. É um cartão que ele é mais alta velocidade, as câmeras fotográficas usavam esse, eu achei que era o mesmo cartão. Na hora que eu fiz a compra, eu já comprei esse cartão, comprei um monte de outras coisas. Cara, não era o cartão certo. E aí eu tive que comprar HDs. Os HDs são o que pega para gravar esse Samsung T5. Esses são os HDzinhos que rodam legal nas Blackmagic. Aí comprei dois. Por que eu comprei dois? Para ter um backup, se um desse problema, eu tinha um outro, né? Eu não ficaria sem. Eu podia ter comprado o HD de 1 TB. Aí se ele desse problema, eu ficava sem HD, não ia conseguir trabalhar. As DSLRs, depois de 29 minutos ou 25 minutos, elas desligavam. Ela parava e você tinha que ligar de novo. Essa câmera não, porque ela é uma câmera de vídeo, ela é uma câmera de cinema. E ela vinha com um carregador para você colocar, vem né, com um carregador para você colocar na tomada. Ou seja, ela fica ligada o tempo que eu precisar. Qual o problema disso? Você está preso numa tomada, você está preso numa extensão, você não tem mobilidade. Vai gravar na rua, você precisa de bateria, não existe a possibilidade de você plugar numa tomada. Existem alguns adaptadores de sapata que você usa baterias de longa duração, que são diferentes e elas não são acopladas dentro
da câmera, e sim de uma forma externa. Ou seja, eu comecei a ver a necessidade daquele cage. O cage que eu comprei acabou sendo muito útil porque já tinha como prender a sapata para conseguir colocar a bateria. O que que isso engloba? Engloba que a câmera ficou mais pesada. Eu usava a DSLR de uma forma muito simples. Essa agora já é um monstrinho, né? Como vocês podem ver, tem um monte de coisa aqui. Apesar dela parecer uma DSLR, né, uma câmera fotográfica, ela não é. É muito diferente o funcionamento e tudo que ela processa, né? Agora eu tenho uma câmera muito legal e eu preciso de uma lente. Eu pesquisei e falei, cara, eu preciso do seguinte, uma lente que eu consiga fazer um plano aberto, uma 16 e uma lente que eu consiga abrir um pouco, pelo menos até 70, para eu conseguir fazer um desfoque de fundo bonito e tal, não sei o que. E quero que ela tenha macro. Por que eu quero que ela tenha macro? Porque na hora de fazer um detalhe, às vezes o teu detalhe é muito pequeno, de um elemento muito pequeno, mas você precisa fazer. E eu queria que eu colocar uma lente, fazer o vídeo no que eu precisar. Se eu vou precisar buscar um pouquinho, se é uma entrevista de duas pessoas que eu vou fazer um plano aberto, se eu vou chegar pertinho, eu queria ter essa mobilidade. Acabei comprando essa lente da Sigma, que é uma 1770 e é incrível. E um detalhe, ela também é, assim como a minha 18-135, ela também é 4 6.8. Só que a construção, as lentes, os vidros, né, usados, eles são muito diferentes. E aí o meu setup ficou pronto. Putz, eu consigo agora fazer qualquer coisa. Eu perdi aquela textura de cinema que as minhas lentes Tessine me davam, mas eu ganhei mobilidade. As minhas lentes Tessine eram mais claras e me davam um desfoque mais bonito, tal, não sei o que. Só que essa lente agora da Sigma me dá versatilidade. Eu consigo fazer praticamente qualquer coisa só com esse setup. Com a mesma câmera, com a mesma lente, eu consigo me virar muito bem. Só que a câmera começou a pesar. Agora eu precisava de um tripé muito mais robusto do que eu precisava na DSLR. Nunca consigo lembrar modelo e tal, mas eu comprei um Benro que me atende muito bem. Já tem quase 10 anos esse tripé, ele me atende super bem. Vocês estão vendo aqui que tem um monte de marca, né? Tem um monte de marca de uso, arranhão, tal, não sei o quê, porque realmente essa câmera e esse equipamento ele trabalha de verdade, ele vai pra rua. Eu gravo as coisas, né? Eu gravo um monte de coisa, ele vive na rua, vive na mochila, então ele bate mesmo, arranha, mas a câmera ela não tem praticamente arranhão nenhum, porque o cage protege muito bem. E aí a gente chega numa questão que é, e o áudio, né? Se eu continuar utilizando o boom, eu vou ter o mesmo problema de sempre. Eu vou ter que ter um operador, vou ter que ter o gravador, tal, não sei o que. E um ponto muito importante dessa câmera é, ela tem um gravador de áudio, um processador de áudio muito legal. É praticamente um gravador mesmo. Óbvio que quando você tem um gravador dedicado, você tem muito mais recurso, você tem, sei lá, vai gravar em 96, né? Só que essa câmera, inclusive, dá a possibilidade de habilitar um Phantom Power. Ou seja, você consegue alimentar um microfone boom, por exemplo, por ela. Mas eu decidi o quê? Eu vou comprar um microfone que eu consiga fazer uma entrevista de duas pessoas, pelo menos. E aí eu decidi comprar esse microfone da 5 aqui. Esse microfone, na verdade, ele é o G2A2. E esse microfone ele tem dois microfones que o sinal vem para um único receptor. E o que é muito legal, mesmo sendo P2, ele grava em estéreo. O canal 1 ele grava no L e o canal 2 ele grava no R. Ou seja, eu tenho independente, na mesma faixa estéreo, as duas vozes. Eu consigo depois, na edição, trabalhar as duas vozes em separado. Isso é incrível. Facilita muito a vida, deixa mais compacto e fica muito rápido. E uma grande questão nesse microfone, ele não usa pilha. Até então os microfones usavam pilha. Você tinha que comprar pilha, eu tinha um desgaste de pilha com gravador, com tal, muito grande. E hoje em dia isso não existe mais. O meu setup hoje de guerrilha é com esse microfone de lapela. Ah, mas e quando você precisa gravar alguma coisa que é um espetáculo de dança? Não tem como você botar lapela nas pessoas? Com certeza não tem. E esse microfone me dá uma solução. Eu uso esse Rode Videomicro. Quando eu preciso gravar coisa ambiente, ele tem esse boomzinho. O que esse microfone é? Ele é um boom. De qualquer forma, ele é um boom. Eu coloco ele preso em cima da câmera, plugo ele na câmera e ele vira um boom. Ou seja, se eu estou gravando um ambiente, se eu quero gravar o som da rua, eu estou gravando uma paisagem, eu quero gravar esse som da paisagem, eu uso esse microfone. E aí fica muito, muito, muito legal o som. É um som de um boom com a qualidade Rode, que é excelente, e que me atende super bem. Porém, se eu for gravar um palco, o que eu faço? Eu levo um tripé, desses de luz bem simples mesmo, levinho, e coloco aqui na sapata.
E o cabo que sai dele, eu ligo na caixinha do microfone de lapela. O que eu fiz nesse momento? Eu posso estar com esse microfone no palco, apontado para o que está acontecendo na cena, e eu tô com a câmera lá em cima, lá no último degrau do teatro, gravando sem fio. Ele vai transmitir para mim da mesma forma que ele faria com o lapela, só que o microfone boom. E muito pequeno, que não atrapalha no cenário e resolve meu problema. Esse microfone, na verdade, ele vai ter a versatilidade de trabalhar em cima da câmera direto sem estar plugado no lapela, ou utilizar o lapela para virar um microfone sem fio que eu vá fazer funcionar com um boom. E esse mesmo setup, ele me dá a possibilidade de fazer isso com 2 microfones desses, mas eu tenho um só. Só que eu também consigo fazer o seguinte, lembra que são 2 microfones? Então eu consigo colocar a minha redundância, ou seja, eu consigo gravar 2 sinais de fontes diferentes para o mesmo elemento. Digamos que eu vou gravar uma entrevista de um documentário, e é um documentário que vai estar na rua, tal, não tenho como trabalhar um tripé com uma vara, tal, não sei o que, tem que ser um tripé simples, tudo muito rápido. O que eu faço? Coloco a lapela na pessoa e eu coloco esse boom perto da pessoa. Ele vai estar transmitindo pelo microfone 2, né? E o que isso me dá de vantagem? Se um dos transmissores der pau, eu não perco o meu áudio, eu tenho lá na pessoa. Eu poderia colocar os dois lapelas na pessoa? Poderia. Mas dessa forma, colocando o boom e colocando o lapela, eu tenho 2 fontes diferentes e eu posso analisar qual é a melhor. Se em algum momento eu precisar de um pouquinho mais de efeito de rua, um efeito de ambiente, eu vou usar o boom. Se eu precisar da voz mais presente, eu vou usar o lapela. Então eu tenho essa versatilidade com um equipamento básico. Esse tipo de câmera também te dá uma saída de fone, o que é excelente quando você está gravando sozinho para poder monitorar, para saber o que está acontecendo, se está com algum problema. Qual é um problema que você percebe só quando está trabalhando? Quando você está de fone, você está preso na câmera. Se a câmera está no teu tripé, ele está parado no teu tripé, e você vai andar, você vai dar um tranco na câmera, você vai dar uma puxada, e se você tiver com o teu cliente e ele precisar dar o aval naquilo que foi dito, ele não ouve, só você tem um fone. E o que eu comprei para fechar esse setup? Eu comprei um transmissor de áudio UHF. O que isso significa? Assim como o lapela, só que a gente pensa nisso invertido, o microfone de lapela funciona assim. Eu tenho 2 transmissores independentes que mandam para um receptor, certo? O meu monitor, ele é um transmissor que manda para 2 receptores. Ou seja, eu tenho também um sistema sem fio para poder monitorar o meu áudio. Por quê? Porque eu coloco esse monitor no meu bolso, o fone está só no meu pescoço. Eu não estou preso a nada, eu não estou preso à câmera. Se eu precisar sair para arrumar alguma coisa, se eu precisar ir falar com alguém, se eu precisar abaixar, eu não puxo a câmera, eu não vou ter problema. E a outra vantagem é o seguinte, às vezes a gente precisa que a pessoa que está validando o trabalho escute o que está sendo dito. Então eu tenho um segundo receptor de áudio que a pessoa vai colocar ali com um foninho e vai estar ouvindo a mesma coisa que eu estou ouvindo enquanto eu gravo. Não tem erro, isso facilita bastante a vida. Isso também ajuda se você tiver com um operador de áudio, né, tal. Vai servir para um monte de coisa, mas para mim, no meu setup, ele funciona para isso. Se o cliente precisar, eu consigo fazer ele ouvir o que eu estou ouvindo. Basicamente é isso, né? Esse é o setup que eu uso, isso aqui é o que funciona para mim. Muitas pessoas podem dizer o seguinte, não é dessa forma que usa, não é assim que esse equipamento não foi feito para ser desse jeito, firmeza. Eu aprendi dentro desse tempo todo fazendo filme, fazendo institucional, principalmente fazendo documentário, que você tem que usar o equipamento como você precisa. Às vezes ele é desenvolvido por uma coisa, de uma forma, mas você vai usar ele como você precisa. Se ele te serviu, então tá ótimo. Você não precisa ficar preocupado se, mas eu não usei o microfone XYZ para fazer com o ângulo de 45 graus, tal, não sei o quê. Tudo isso tem técnica, tudo isso tem razão de ser. Quando a pessoa coloca no manual que você deve aplicar dessa forma, daquela forma, isso foi testado dessa forma. Então, você entender o manual e subverter o manual, de se beneficiar daquilo que aquele equipamento foi feito, e você vai otimizar aquela aplicação. Para algumas pessoas vai funcionar, para outras pessoas não vai funcionar. O que eu posso dizer é o seguinte, esse aqui é o meu setup, ele funciona muito bem para mim, ele é um setup pocket, que eu consigo resolver na prática todas as minhas produções, eu consigo fazer sozinha tudo que eu me proponho a fazer.
Isso é a melhor coisa do mundo? Claro que não. Sempre é legal você ter equipe, sempre é legal você ter outras pessoas. Mas o que eu estou te falando aqui é na prática. Na prática dá para fazer, e esse setup que eu montei para mim, ele é um setup que funciona. Eu só quero lembrar o seguinte, esse vídeo não foi feito para você copiar o meu setup, e sim para você se inspirar no que eu precisei fazer para chegar nesse resultado que hoje me atende. Eu quero que você use esse vídeo para se inspirar e chegar no teu setup. Se precisar de ajuda, vamos conversar. Escreve para mim nos comentários, a gente vai trocar ideia e vai desenrolar. Por enquanto, se você puder clicar no joinha do vídeo, se inscrever no canal, vai me ajudar pra caramba. Todo mundo fala isso, né? Mas é verdade mesmo. E a mensagem final é o seguinte, e todos esses equipamentos com link para vocês pesquisarem e tudo mais, eu deixei aqui na descrição do vídeo. Aí eu queria saber de você o seguinte, o teu setup está pronto? Você está feliz com o que ele está? Ou você acha que você tinha que ter mais alguma coisa? Diz para mim nos comentários aí o que você acha. Vamos trocar ideia. Fala aí o que você está buscando, tal. Quem sabe eu consigo te ajudar, a gente vai conversando. Sem problema nenhum mesmo, assim. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!